Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o professor Rodolfo Menezes, estou com você na disciplina de Processo Penal. Nesta aula você aprenderá umas noções sobre investigação e sobre inquérito policial. Dê uma olhada no nosso sumário. Então, uma introdução, onde falaremos sobre a investigação, inquérito policial, natureza, finalidade, características e prazo do inquérito policial. Então, primeiramente, quando um agente infringe uma norma penal, nasce o direito de punir do Estado. Quando nasce esse direito de punir do Estado, nós temos a persecução penal, para que ele possa aplicar a sua punição. Então, nisso, nós temos onde está o processo penal. Só para que você relembre, para que você se situe, tá? E essa persecução penal, ela é composta desde a investigação até a ação penal propriamente dita, tá? Na investigação, onde será descoberta a autoria, materialidade, as circunstâncias que envolvem o fato, e na ação penal propriamente dita, onde haverá todo o processamento para se chegar a um julgamento justo, seja ele condenatório ou absolutório. Então, olhe na tela. Então, a persecução penal é um conjunto de procedimentos e atividades composta pela investigação e ação penal. Hoje, nesta aula, você irá observar sobre investigação, que é onde se descobrem indícios de autoria e de materialidade, ok? Então, nós temos, primeiramente, sobre investigação, nós não vamos dar noções práticas de investigação. É só para que você compreenda que a investigação, ela não é uma atividade exclusiva da Polícia Judiciária. Então, todos pensam, alguns pensam que apenas a Polícia Federal e a Polícia Civil são os órgãos de investigação do Estado brasileiro. Isso não é verdade. O nosso ordenamento permite que a investigação seja feita por outros órgãos, ok? Então, olhe na tela. Então, nós temos aqui CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, o inquérito de Polícia Legislativa do Congresso, crimes cometidos lá dentro, o inquérito instaurado pelo STF, nós temos o inquérito civil, que é conduzido pelo Ministério Público, nós temos o procedimento de investigação criminal, também conduzido pelo Ministério Público, e nós temos o inquérito policial militar, que é conduzido pela autoridade policial militar, que não faz parte nem da Polícia Civil, né, a Polícia Civil, e nem da Polícia Federal, que são os nossos órgãos de Polícia Judiciária. Então, olhe na tela. Nós temos aí, citando os artigos, fundamentos, então as polícias militares e as Forças Armadas têm o inquérito policial militar para apurar crimes militares de competência da Justiça Militar. Então, é um primeiro exceção a essa exclusividade. Comissão Parlamentar de Inquérito, então tem previsão na Constituição e em lei que eles também têm esse poder de investigação. Inquérito conduzido pela Polícia Legislativa no Congresso Nacional. Então, crimes cometidos dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado ou da Câmara de Deputados federais, nós vamos ter essa competência da Polícia Legislativa, ok? Está na súmula 397 do STF. Inquérito instaurado pelo STF, que está no regulamento interno do STF, no artigo 43. Nós temos também o inquérito civil público, que eu já disse, nós temos uma lei que trata sobre ele, e o procedimento de investigação criminal do MP, que foi alvo do recurso extraordinário 593.727 no STF. E lá havia uma grande briga se o Ministério Público poderia investigar diretamente algum fato. Então essa era a discussão. E foi entendido no STF que o Ministério Público, ele é o destinatário, ele é destinatário imediato do inquérito policial, da qualquer investigação, porque ele é o órgão acusador. Ele que irá denunciar ou pedir o arquivamento dessa investigação. Então, se ele pode o mais, por que ele não poderia investigar? Então, diversas normas foram trazidas pelo STF, demonstrando que o Ministério Público poderia sim investigar. E aí, nós temos essa possibilidade, além de outras tantas que foram demonstradas aí a título de exemplo. Inquérito policial. Aí vou perguntar, então, professor, o inquérito policial é importante? Veja bem, nós dissemos que há possibilidades de outros órgãos investigar com outros procedimentos. Mas o inquérito policial, ele tem uma previsão no Código de Processo Penal e ele é responsável por mais de 95%, eu não estou dando um dado pesquisado, mas com certeza mais de 95%, quase 100% dos processos que são conduzidos no Brasil são baseados em processos penais, tem como base um inquérito policial, ou um termo circunstanciado, é claro, mas grande parte tem o quê? O inquérito policial como base, onde traz as circunstâncias do crime, onde traz a autoria, a materialidade, é o inquérito policial. Então a sua importância é indiscutível.
Ele não é exclusivo, mas sua importância é indiscutível. E agora nós vamos ver um conceito sobre ele. Então observe, nós temos aí um procedimento investigatório, é claro, administrativo, preliminar e informativo, com o objetivo de esclarecer fatos, autoria, materialidade, circunstâncias, para servir de base para o acusador. Então, qual é a finalidade do inquérito policial? É servir de base ao órgão acusador poder denunciar uma pessoa ou pedir arquivamento. Então, lembrar, ele é uma peça informativa, é uma peça que serve para investigar determinados fatos. Não basta somente saber a autoria e materialidade, também é importante saber as circunstâncias. E vamos dar um exemplo. No artigo 121 do Código Penal, que é crime de homicídio, existem qualificadoras. Então não basta descobrir a autoria e materialidade do crime de homicídio. Tem outras circunstâncias que são importantes ali para, por exemplo, poder diminuir a pena, poder aumentar a pena. Então isso faz parte do esclarecimento dos fatos. Porque o órgão policial, ele na verdade, ele junta provas, ele colhe provas, ele produz indícios em prol do esclarecimento dos fatos. Ele não pode ser também um órgão acusador. Então, todas as provas que ele produzir, seja ela de acordo com o pensamento ou não da autoridade policial, deve ser juntada aos autos e deve ser analisado pelos policiais e pelo órgão do Ministério Público, tá certo? E também será posteriormente, se houver uma denúncia, pelo juiz. Então, observe na tela aí, nós temos aí que é administrativo, preliminar. Então, qual é a natureza jurídica? Eu vou falar que é um ato administrativo, porque não faz parte do processo judicial propriamente dito. É um procedimento administrativo, com regulamentação no CPP, que trata sua instauração, desenvolvimento e conclusão, sem necessariamente seguir uma sequência cronológica lógica. Então, primeiramente, você tem que saber, e nós vamos ver em discricionariedade ali da autoridade policial, que não existe uma sequência lógica, tá? Mas tem que ser efetivo, tem que ser eficaz, tem que produzir aquilo que interessa. Isso é o primeiro ponto. É um procedimento administrativo, porque ele não faz parte do processo judicial, tá bom? E ele é conduzido por uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia nas polícias civis e polícias federais. Ok. Alguns dizem que ele não é um processo administrativo. Por quê que ele não é um processo administrativo? Porque ao final dele não há a possibilidade de aplicar uma sanção. Então, neste caso, uma corrente entende que não é processo administrativo. Outra corrente entende que é processo administrativo e diz: tudo bem, ele não aplica sanção, mas o delegado ele trabalha com direitos e garantias do réu. Então, neste caso, devemos entender como processo administrativo. São posições doutrinárias, não foram colocadas aqui para você, porque o principal é você saber que a natureza jurídica, para efeito de prova, é um ato administrativo, é um procedimento administrativo previsto no CPP, e cuja finalidade é colher indícios e elementos de prova para o órgão acusador poder fazer a sua opinião sobre o delito. Continuando, qual é a finalidade então? Finalidade, averiguar as circunstâncias em que a infração foi praticada, indícios de autoria, materialidade, com a finalidade de fornecer elementos. Então, a finalidade, fornecer elementos de formação da opinião delitiva, o convencimento do Ministério Público, que é o órgão acusador por excelência, né? Nós podemos ter aquelas situações diferentes em que o ofendido e seu advogado podem entrar com uma ação penal privada, por exemplo. Polícia Judiciária. Ela tem que ser imparcial e não busca elementos para acusação, mas para esclarecer os fatos, tá? Então nós temos aí destinatário imediato e destinatário imediato. Então, qual é o destinatário imediato do inquérito policial? O Ministério Público, porque com base nele, ele poderá oferecer denúncia, poderá ou pedir arquivamento. Então, nós temos aí, por excelência, o destinatário imediato, este. Isso como regra, tá? Já vou repetir que há possibilidade de ação penal privada em que o acusador é o ofendido com o seu advogado, tá bom? Mas vamos ficar aqui com a regra da ação penal pública incondicionada. O juiz será um destinatário imediato, porque ele, na participação dele no inquérito policial, é de fiscalizar, ele está como fiscal, nesse trâmite entre polícia e Ministério Público, para ter certeza que os direitos e garantias daquele investigado, daquele indiciado, está sendo preservado. Então, qualquer irregularidade, qualquer problema que se tenha, a parte, aquela defesa, ela deve, né, recorrer ao judiciário, que está acompanhando. E ele pode também, de ofício, perceber que algo está sendo feito fora das regras processuais, tá? Continuando, então a finalidade acidental também, tem uma finalidade acidental, é possibilitar, né, informações e necessidade de medidas cautelares da persecução penal. Então, essas medidas cautelares, nós podemos falar de prisão preventiva, por exemplo. Então, numa prisão preventiva,
no curso do inquérito policial, será baseada em informações que tem no inquérito policial. Então ele também tem essa finalidade acidental de fornecer informações que permitam uma decisão, uma motivação em caso de medidas cautelares. Não só pessoais, tá? Mas também pessoais. E agora nós chegamos a um momento importante, que são as características do inquérito policial. Nós temos aí que ele é inquisitivo, discricionário, sigiloso, escrito, unidirecional, temporário, indisponível, dispensável, oficialidade e oficiosidade. São palavrinhas bem parecidas, acaba confundindo até a pronúncia aqui. O importante não é você decorar, porque muitas vezes nós vamos fazer um mnemônico para que você decore todas as palavras. Isso não entendo como isso seja importante. Eu entendo que você entenda eles. Que se você entender, você consegue responder as provas, né? Consegue responder os exames, as assertivas, com base nesse conhecimento. Quando muito eles pedem, fazem parte das características do inquérito policial, e vai citar algumas. Você vai conseguir definir ali se elas fazem ou não fazem parte desse conjunto de características. E se for uma prova dissertativa e pedir o comentário sobre as características, você compreendendo todos, você vai fazer uma ligação de um com o outro e acaba chegando ao total delas que possam ser expostas ali na prova discursiva, que normalmente tem um limite de linhas. Você não pode falar tanto, mas tem que falar bem, ok? Então vamos continuar. Primeiro, inquisitivo. Então, é o sistema inquisitivo, o inquérito policial, que é uma concentração de poder em uma autoridade única. Não tem regra contraditória em ampla defesa e parte da doutrina entende como apuratório. Então vamos só explicar para que você entenda. É inquisitivo porque toda a investigação está concentrada em uma autoridade única, que são a polícia. Então naquela gerenciada ali pelo delegado de polícia, mas tem os escrivães, tem os policiais, o agente de polícia, todos que fazem parte dessa investigação. E essas pessoas são de apenas um órgão. Então um órgão só controla tudo. Não tem contraditório, nem ampla defesa, não tem, como regra não há, tá bom? Então já foi mitigado esse característica inquisitória, foi mitigada, mas ainda existe. E alguns preferem chamar de apuratório, porque mesmo que seja com essas características que nós citamos, ele trata de direitos e garantias do réu, e o réu, ele não é um objeto de investigação, ele é um sujeito que está sendo investigado, uma pessoa, então ela tem direitos e garantias que devem ser respeitados. Então, alguns preferem chamar de apuratório, tá bom? Isso é uma questão doutrinária e na prova, se for lhe perguntar tão específico, você também saberia responder. O investigado, então, eu disse que é um sujeito com direitos e garantias que devem ser respeitados. Por isso que alguns chamam de apuratório, tá? Inquisitivo ainda. Assim, no inquérito policial há duas formas de ampla defesa, e aí nós vamos falar. Quando eu disse que em regra não tem contraditório e ampla defesa, nós vamos ver que existem algumas mitigações e dentro disso nós temos duas formas de ser exercida a ampla defesa. Então observe, a primeira delas é o exercício endógeno, aquele que é dentro dos autos da investigação. E nós temos oitiva do suspeito acompanhado de defensor, então o defensor vai estar acompanhando a oitiva. Requerimento de juntadas de documentos de diligência, então é possível requerer juntar de documentos no inquérito policial. E a autoridade policial tem discricionariedade a acatar os requerimentos. Então, a autoridade, existe essa ampla defesa, nós vamos dizer que ela não é tão impositiva assim, porque a autoridade policial ela poderá discricionariamente entender se deve ou não deve juntar esses elementos na prova, esses elementos no inquérito policial, tá certo? Quem vai decidir. E nós temos exercício exógeno, que é o quê? Fora dos autos. Então, são aquelas atividades de ampla defesa que estão externas ao inquérito policial. E nós temos como exemplo o habeas corpus para trancar uma investigação em curso, para trancar o inquérito policial. Isso é muito comum na mídia, nós observamos esses habeas corpus. E neste caso é externo ao inquérito policial, direcionado a uma autoridade judicial que vai deliberar sobre isso. Tá? Continuando, discricionário, então não é um rito rígido, e nós vamos ver que o delegado deve conduzir de forma lógica e eficiente. Traz algumas diligências e nós vamos explicar. Importante, há uma cronologia de fatos como há no processo penal? Não há uma sequência impositiva, taxativa. O delegado ele só tem que seguir uma sequência lógica e eficaz, ou seja, ele tem que buscar aquilo que ele quer, certo? Produzir aquelas diligências, pode ouvir uma testemunha mais de uma vez, pode ouvir o próprio indiciado ou suspeito mais de uma vez, não há problema. O importante é ele buscar a eficiência desse ato. Tá? Agora, o CPP traz algumas diligências que devem ser providenciadas, estão no artigo 6º, 7º, 13, 13b, e
no artigo 2º também da Lei 12.830. O artigo 14 diz que o ofendido, indiciado, requer uma diligência, deixando claro que o delegado poderá realizá-la ou não. É aquela possibilidade dele acatar ou não os requerimentos das partes. Então, se a parte solicitar uma diligência, ele pode ou não realizá-la, tá? Esses artigos citados, eles têm algumas diligências que o delegado deve observar. Todas são obrigatórias a ser feitas? Não, mas tem algumas que são essenciais, tá? E aí nós vamos falar então, como eu disse, essenciais, que é a mitigação da discricionariedade. Então nós temos no artigo 158 que diz ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, infrações que deixam vestígio. Aí eu pergunto, há uma discricionariedade neste exame? Não. O delegado ele é obrigado a solicitar a perícia em crimes que deixam vestígio. Ah, professor, quais são os crimes que deixam vestígios? Tá, matéria de direito penal, que é importante essa ligação sempre com o processo penal. Lesão corporal. Lesão corporal deixa vestígio. Então, deve ser feito o quê? O exame de corpo de delito. Isso é tranquilo. Esse exame pode ser direto ou indireto. Tranquilo. Então, tem as formas como são feitas essa perícia, né, de forma direta ou indireta. Isso é matéria no estudo de provas, que é tema de outra aula. Nós temos aqui no artigo 171, por exemplo, os quesitos que os peritos devem responder em crimes com superação de obstáculos, subtrair bem imóvel. Então, também, nesse diligência dessa perícia, no caso de, por exemplo, um furto pulando um muro, pulando um obstáculo, nós vamos ter uma perícia que deve responder determinados quesitos, que são previamente pedidos na lei. Além deles, o perito pode realizar outras respostas. Sim, o delegado pode solicitar outros quesitos a serem respondidos, peritos pode, mas tem uma base ali que deve ser seguida. Então isso mitiga a discricionariedade da polícia, da autoridade policial. Então da mesma forma, nós temos a requisição do MP e do juiz, são obrigatórias. Então nós estamos falando, há uma discricionariedade, ele pode ou não pode? Sim. Agora, se essa diligência foi determinada por um membro do Ministério Público ou pelo juiz, ela passa a ser obrigatória. Não há espaço para fazer ou não fazer. É uma obrigação fazer a diligência. E, é claro, porque quem são os destinatários daquele inquérito policial? O Ministério Público, pela sua opinião delitiva, se houve ou não houve crime, se deve ou não deve, se há justa causa para denunciar ou não. E o juiz que irá julgar. Ele precisa saber as verdades do fato, as verdades que compõem o fato, tá? Sigiloso. Então, o sigilo necessário para elucidar os fatos. E nós temos aí o Estatuto da OAB pede, e aí nós temos a súmula vinculante, que permite ao defensor ter acesso a todo o conjunto probatório juntado aos autos. Então, isso é tranquilo, já foi falado, o defensor ele tem que ter acesso, então é algo sigiloso, o inquérito policial é sigiloso? É sigiloso. Para ele ser eficiente, tem que ter uma certa surpresa nas atividades que estão sendo feitas? Sim, só que tem que respeitar o réu, porque ele não é objeto de investigação, ele é um sujeito que está sendo investigado. Então tem direitos e garantias, então deve ser respeitado. Uma delas é o defensor ter acesso aos autos. E aí foi esclarecido na súmula vinculante do STF, a súmula vinculante 14, ela expõe que ele tem direito a acessar os autos do inquérito policial, as diligências em cursos, e eu já citei, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, somente terá acesso quando for juntado aos autos. É claro, vou repetir, como pode alguém estar com seu telefone interceptado, sabendo, ele vai falar assim, não fala comigo não, porque a polícia está me ouvindo, tá? Então não tem como a gente conversar agora sobre o crime que nós vamos praticar amanhã. Então não seria eficiente. Então, sigilo externo e sigilo interno. Nós temos aqui aplicado aos terceiros desinteressados e aos interessados, certo? Então, sigilo interno. Esse sigilo interno é frágil, porque não restringe acesso por completo a quem? Ao juiz, ao acusador, Ministério Público, ao defensor, ao advogado. Então, essas partes e esse juiz, eles têm acesso aos autos, independente do sigilo do inquérito policial, tá? Agora, diligência em curso eu já citei, e futuras estão protegidas até que sejam anexadas aos autos. Continuando, a colaboração premiada, a delação premiada, nós temos o indiciado somente vai ter acesso quando for formalizado dentro, né, quando houver a formação do inquérito policial. Então, neste caso da colaboração premiada, ela é sigilosa até ser juntada, até ser formado o inquérito policial, tá? E caso o delegado impeça o acesso amplo aos autos do inquérito pelo defensor, aí eu pergunto, quais são as medidas que podem ser tomadas por esse defensor? Seria impedir que o defensor daquele indiciado, daquele suspeito, tenha acesso aos autos das peças formalizadas ali nos autos. Primeiro,
Mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo do defensor de acessar os autos, certo? Habeas corpus, sim, porque também há um perigo de liberdade, de restrição da liberdade naquela pessoa que está sendo investigada. Pela jurisprudência também aceita. E um outro seria a reclamação direta ao STF. Por quê? Porque há uma súmula vinculante que o STF editou, então também surge a possibilidade desta reclamação. Não confunda, e aí é importante, com o segredo de justiça, tá? Por que que não pode? Porque o segredo de justiça, ele vai determinar o sigilo externo, tá? Ele vai determinar o sigilo externo, mas ele pode ser decretado sim. E neste caso, em prol da intimidade de uma pessoa, da interesse social, e vai ser fundamentado, tá? E nesse caso nós temos aí que ficará restrito às partes e ao juiz, para preservar a intimidade e a vida do ofendido. Nesse caso, o defensor vai precisar de procuração, então ele não é público, qualquer um vai lá e pega o inquérito policial, um advogado, né, que ele vai lá, pega o inquérito policial, porque nós estamos falando de sigilo interno, né, ele só vai pegar esses autos se ele tiver uma procuração, né, para aquele suspeito, aquele investigado. E nós temos aí a investigação de organização criminosa, o juiz poderá decretar sigilo, impondo autorização judicial para o defensor acessar os elementos de prova que façam interesse para a defesa do seu réu. Então nós vamos imaginar agora o inquérito policial, que sendo decretado em organizações criminosas pelo juiz o sigilo, o defensor ele vai ter acesso às provas que interessam à defesa do seu réu, tá bom? Previsão legal também. Escrito. Então, por mais que nós estejamos na era da informática, da tecnologia, a regra é que o inquérito policial ainda é escrito. Ele, atualmente, nos processos eletrônicos, processos criminais eletrônicos, é possível ele ser digitalizado. Então, ele é digitalizado e inserido no sistema. Mas ele previamente foi escrito. Então, ele está na unidade policial escrito. Você tem uma testemunha assinando, você tem o escrivão assinando, você tem o delegado assinando os depoimentos. Então, tem toda aquela formalidade que é escrita, ela continua sendo escrita e também está na lei. Isso é importante para efeito de prova. Então, o processo criminal eletrônico, já disse, sem nenhum problema. Unidirecional. O delegado não emitirá um juízo de valor, porque é direcionado ao titular da ação penal. Então, no relatório do delegado, ele vai falar sobre os fatos, sobre as circunstâncias, mas ele não vai emitir o seu juízo de valor. Isso é a regra, tá bom? Por quê? Porque esse inquérito é unidirecional, ele se direciona ao órgão acusador, à opinião do órgão acusador. É essa a finalidade, ela é uma peça informativa. Alguns dizem peça meramente informativa. Eu prefiro dizer peça informativa, porque ela é muito importante. Continuando. Então, ele é transitório, e nós vamos ver nessa aula ainda, que ele existe em prazo. Então, ele tem começo, meio e fim. Os fatos podem ser simples ou complexos, os prazos legais são um parâmetro, e o STJ já entendeu sobre constrangimento e determinou arquivamento em um caso. O STJ, a decisão do STJ é interessante, porque havia uma investigação em curso por inquérito policial há 10 anos. E não tinha sido formada ainda a justa causa, autoria, materialidade e circunstâncias do fato. Não havia essa formação. 10 anos uma pessoa sendo investigada por inquérito policial e não se chegou a elementos concretos que pudesse, né, ter uma justa causa para oferecimento de uma denúncia. Então imagina, isso é um constrangimento pelo caráter o quê? Temporário, transitório do inquérito policial. E aí, nesse caso, ele foi trancado, ele foi solicitado, né, ele foi pedido de arquivamento e ele foi trancado. Agora, nós temos também que pensar que esses prazos previstos na lei são uma direção, se o réu estiver solto. Se estiver preso, é outra consideração que nós vamos ver em prazos daqui a pouco. Então, nesse caso, se ele estiver solto, é uma razoabilidade. Tem que ser observado com razoabilidade para que possa, em determinados casos mais complexos ou casos simples, ter o tratamento diferenciado, para que seja cumprido o princípio da isonomia, da igualdade. Seguindo, indisponível. E nós vamos ter, após a autoridade policial deflagrar o inquérito policial, não poderá dispor, então nunca poderá arquivá-lo. Arquivamento é um ato complexo que envolve um pedido do acusador, do Ministério Público, e uma decisão judicial. Então é pedido do Ministério Público, decisão judicial. Então, em hipótese nenhuma, depois que o inquérito policial foi iniciado, pode a autoridade policial arquivá-lo. Isso não pode, tá? Ele pode relatar os seus motivos, por exemplo, uma extinção da punibilidade, uma prescrição, ele percebeu que houve uma prescrição do crime que ele está investigando, ele pode relatar o inquérito, finalizar o inquérito por ele, relatório, e encaminhar para o Ministério Público para ele ter conhecimento e tomar as medidas que ele entender cabíveis, tá? Então, tem uma exceção aqui no artigo 231, parágrafo 4º,
regulamento interno do STF, permitindo que o ministro relator arquive a peça informativa de investigação de ofício. Então, é uma exceção, deve ser lembrada, que o STF, ele, como autoridade ali que está conduzindo o inquérito, essa investigação, nós podemos ter um arquivamento por ele mesmo, tá? É uma exceção prevista aí do característica de ser indisponível. Dispensável. A ação penal pode ser proposta pelo órgão acusador com base em outras peças e é uma peça informativa. Então essa peça, essa dispensável, o inquérito policial, quer dizer que ele não é essencial. Então você pode ter uma denúncia que não se baseia em inquérito policial, ela se baseia em uma sindicância, por exemplo. Uma sindicância muito bem construída, muito bem feita, todos os elementos. Quando chega essa sindicância para o órgão acusador, o Ministério Público, ele olha, não, já tenho todos aqui os elementos necessários da justa causa e a circunstância do fato. Não há necessidade de voltar para a polícia para que ela faça as diligências de novo. Senhores, nós pensamos em celeridade, pensamos em economia processual e isso vai irradiar na toda a persecução penal. Então, o correto era o órgão acusador, o correto, não sei se sempre acontece, mas o correto era o órgão acusador pegar essa sindicância, pegar esses elementos e oferecer a denúncia, porque as provas a serem produzidas já teria sobre o manto do contraditório, da ampla defesa e poderia seguir mais rápido esse processo, tá? E é claro, isso quer dizer que o inquérito policial ele é uma peça informativa. Por isso que uma irregularidade no seu curso não enseja unidade da ação. E aí eu disse da sindicância bem instruída. Então é claro, se ele é dispensável, se ele não é obrigatório para oferecer a denúncia, uma irregularidade dele não vai irradiar na ação penal, porque a ação penal pode ser proposta sem ele, tá certo? Então é só uma conclusão lógica aí do que nós falamos. Oficialidade. Então nós temos aqui, quem conduz? Uma autoridade do Estado. Quem? Delegado de polícia de acordo com a 12.830, lei. Então nós temos aí a autoridade do Estado que conduz inquérito policial, tá bom? E outros preferem chamar, e chamam, né, com certa semelhança, de autorietariedade, que reporta que o delegado é uma autoridade pública. Então é uma forma de falar, e é importante você lembrar em momentos de prova, que também está dizendo o quê? Que quem conduz é uma autoridade pública, o delegado de polícia. Não pode ser um particular conduzindo um inquérito policial. Não pode um detetive particular conduzir um inquérito policial, tá bom? Então, oficiosidade. Então, a autoridade policial deve agir de ofício e instaurar inquérito policial obrigatoriamente, se os requisitos legais estiverem preenchidos. Então, ele deve agir de ofício e instaurar o inquérito policial quando tiver prescritos os requisitos para isso, tá bom? E outra coisa, prerrogativa de função. STF, tem prévia autorização do STF. Então, naqueles casos de prerrogativa de função, deve haver uma prévia autorização do STF, não pode instaurar de ofício. No caso de promotor de justiça, de juiz, de procurador-geral de justiça, deve enviar ao tribunal para que ele possa determinar ou não estar a ação. Os parlamentares federais têm que ser enviados para o STF. O STJ ele tem uma posição diferente do STF. Ele não exige prévia autorização daquelas autoridades que foram por prerrogativa de função direto no STJ, tá? Então isso aí são posições diferentes que você deve lembrar também se a questão for específica a qual corte superior que nós estamos tratando, ou se é o Supremo. Agora nós vamos ver o prazo. Para o estudo do prazo ser mais tranquilo, mais rápido, foi construída essa tabela que está na sua tela. E aqui nós vamos observar que ela deriva de algumas leis, certo? Que pode ser lida com mais calma, você pode abrir as leis posteriormente, pode acessar ali e verificar esses prazos. E nós vamos começar pela regra geral, que está no Código de Processo Penal, que diz preso, vamos lembrar como é que está construída a tabela, e solto, tem diferença. Então, 10 dias é o prazo se ele estiver preso, no inquérito policial, e 30 dias se ele estiver solto, e aqui já diz, pode ser prorrogável. Na Justiça Federal, é diferente, o prazo dele preso é 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, então a possibilidade de prorrogação. O indiciado solto na Justiça Federal, o inquérito vai seguir a regra geral, sem nenhum problema. No combate às drogas, na Lei 11.343 de 2006, o prazo do inquérito para réu, para indiciado preso, é 30 dias. São prorrogáveis por mais 30 dias. Eu disse indiciado, mas nem sempre pode estar indiciado, vou chamar ele de investigado ou indiciado, tá bom? Então, 30 dias dessa pessoa presa, prorrogável por mais 30 dias. Se ele estiver solto na Lei de Drogas, o inquérito será de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Crimes contra a economia popular, que tem uma Lei 1521 de 51. É 10 dias, tanto para ele preso como para ele solto. E no Código de Processo Penal Militar, nós temos que o prazo para ele preso é de 20 dias e para ele solto de 40 dias,
prorrogar por mais 20 dias. Nós vamos verificar que o indiciado preso, o prazo inicie-se com a prisão em flagrante ou a prisão preventiva. Então, essa contagem do prazo que nós citamos na tabela tem o início. Qual é o início? Quando ele for preso em flagrante, então começa a iniciar, ou quando é executada, quando é cumprida a prisão preventiva. Isso é importante, tá bom? Agora preste atenção. A prisão temporária, a jurisprudência entende que por crime hediondo, por exemplo, que é 30 dias, prorrogar por mais 30, a contagem iniciará após cessar a prisão. Então, após cessar a prisão, aí sim começa a contar esse prazo, ok? Quando envolver prisão, a doutrina entende que é um prazo material. E aí, se você lembrar de prazos processuais e prazos materiais, são diferentes. Então, se estiver preso, o prazo é material, ou seja, conta o dia do início, ou seja, no dia que ele é preso, já está sendo computado o prazo. Então, se ele for preso às 11h30 da noite, às 23h30, já é o primeiro dia, professor, mas só falta meia hora. Se ele foi preso às 23h30, é o primeiro dia, tá? E o indiciado solto é um prazo processual, então exclui o dia do começo e inclui o do término. Indiciado solto, e aí nós temos no artigo 10, parágrafo 3º, quando for de difícil elucidação e ele estiver solto, for algo mais complexo, essa investigação que está sendo conduzida no inquérito policial, há possibilidade de ser prorrogado esse prazo para cumprir diligências. Então, não há uma obrigatoriedade, embora haja os prazos que deve ser conhecido para a prova, mas deve ser lembrado também do princípio da razoabilidade, ou seja, um fato complexo pode haver diligências, muitas diligências. Então esse prazo ele vai ser o quê? Alongando, sempre sendo pedido a prorrogação do prazo. Então sempre o juiz ele vai prorrogando o prazo, tá certo? Isso é muito importante. E antes de iniciar as questões, eu queria que você entendesse que esses prazos previstos quando ele está solto, vou relembrar só a você, ele não é taxativo, tá? Mas ele é uma indicação se esse inquérito policial está sendo, não está cumprindo a sua temporalidade, sua transitorialidade. Ou seja, se ele não está sendo temporário, se ele não está sendo um lapso pré-definido ali. Então nós tivemos a decisão que eu disse de um inquérito policial que estava 10 anos em curso e não chegou a nenhuma justa causa contra nenhuma pessoa. Então é claro que neste caso ele extrapolou o prazo pela razoabilidade, tá bom? Tem várias, o próprio processo ele sempre pede essa razoabilidade quanto aos prazos processuais, tá? Desde que não prejudique o réu. Vamos continuar e agora nós vamos começar com questões. Vimos a parte teórica, conhecemos alguns aspectos do inquérito policial, vimos que a investigação não é exclusiva da polícia judiciária e agora nós vamos, nas questões, ver como o examinador cobre esses temas em prova. Então vamos olhar a primeira questão. Então tá lá. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização, em desacordo com determinação legal. Então aqui nós já temos a característica aqui de um crime, né? O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Ok. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e materialidade do delito. Então, inquérito é procedimento de natureza administrativa. Então, este conceito está certo. Ele quer saber sim a autoria e materialidade, tá certo? Então, aqui ele expôs uma situação, você compreendendo que a situação era criminosa, então havia um fundamento para ser instaurado esse inquérito policial, e a intenção era saber a autoria e materialidade. Então, resposta certa. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, então aqui ó, já documentados, em procedimento investigatório, realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa. Então está aqui, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito. Então também está correta essa assertiva, que inclusive está na súmula vinculante do STF. Então se você lembrar da súmula vinculante, você vai saber a resposta. Então é um tema importante que você não deve esquecer. E aí, eu gostei da questão com os já documentados, tá? Ela foi bem clara, então não dava margem para você ficar pensando demais. Era uma resposta curta, rápida e passar para a próxima questão. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado não possuem legitimidade para requerer diligências para a autoridade policial. Tem devido o princípio da oficialidade. Não possuem legitimidade para requerer diligências. E aí?
O princípio é da oficialidade, mas é possível o ofendido, o indiciado, o suspeito, ele requerer diligência. É possível. A característica de discricionalidade vai permitir que o delegado faça ou não diligência neste caso específico, tá bom? Mas ele pode sim solicitar, requerer no sentido de pedir essa diligência. Então tá errado, né? Continuando. Inquérito policial, assinale a alternativa correta. Ainda existe, em casos excepcionais e previsto em lei, a figura do curador especial para indiciados menores de 21 anos. Essa aqui está errada, na verdade, nós agora só temos um menor de 18 anos e foi abandonada essa figura do 18 aos 21. O sigilo possui dupla função, garantista no sentido de preservar o investigado e utilitarista de assegurar a eficácia da investigação. Essa aqui é uma informação importante e vamos olhar as próximas. Nos crimes relacionados ao tráfico de drogas, fixou-se o prazo de conclusão do inquérito em 30 dias para o réu preso. A lei é essa. E 60 dias para solto, podendo haver duplicação pelo juiz imediatamente, mediante pedido de caso. Não, aqui ele errou o prazo, né, que são 90 dias. Então, ele colocou outro prazo, se você não conhecesse aquela tabelinha, você poderia errar, mas aqui ficou fácil. A Polícia Civil não exerce funções de polícia administrativa. Não, ela também exerce, ela pode realizar, sim, as funções de polícia administrativa. Ela tem a característica principal, que é uma polícia judiciária, mas ela pode também exercer, às vezes, a função de polícia administrativa. Agora, aqui, para responder, você precisava saber que a letra B deveria saber a característica sigilosa do inquérito policial, e você rapidamente marcaria essa questão. Então, a letra B está correta. O inquérito policial sendo dispensável, correto, não acompanhará a denúncia, mesmo que sirva de base a denúncia, sendo, neste caso, não encaminhado com a denúncia. Então, ele repetiu aqui várias vezes a palavra denúncia, para ver, eu acho que se te confundia, mas você vai ver que ele é dispensável, sim, ele é dispensável. Mas se a denúncia tem como base o inquérito policial irá acompanhar em apenso essa denúncia. Então, é assim que nós entendemos e é assim que é feito no dia a dia. Então, na verdade, é uma característica de ser dispensável quando ele não é feito, não é utilizado. Mas se ele foi feito, ele deve sim apensar a denúncia. Então, está errado. O inquérito policial é tradicionalmente conceituado como procedimento administrativo prévio que visa a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Principais características é correto afirmar que a prova da materialidade de indícios de autoria são necessários para a propositura da ação penal. Logo, uma das características do inquérito é a sua indispensabilidade. Então, aqui tem dois erros. Primeiro, não há necessidade da prova, necessidade dos indícios para que se ofereça a denúncia, a justa causa. E ele é dispensável. Então, a questão tem dois equívocos, a assertiva. O inquérito policial é instrumento sigiloso, logo não poderá ser acessado em momento algum pelo advogado indiciado. Não, nós já dissemos, tudo aquilo que está documentado no inquérito policial pode ser acessado pelo defensor. Então, está equivocado. O contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no inquérito policial. Não. A regra é, não existe contraditório e ampla defesa. Então, está equivocado. O inquérito policial é um procedimento significativamente marcado pela oralidade. Não, uma das características dele é ser escrito, tá bom? O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que uma vez instaurado, não poderá ser por ela arquivado. Então, essa é a assertiva correta. Depois de iniciada, o arquivamento é um ato complexo que compõe um pedido do Ministério Público e uma decisão judicial. Não pode a autoridade simplesmente arquivar na sua delegacia. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá ser encerrado em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. O prazo de 10 dias, a partir do dia da prisão preventiva, ok, sem nenhum problema. Só que ele colocou apenas, então ele retirou o flagrante. Então ele esqueceu que o flagrante também faz isso. Então esse esquecimento proposital torna a questão errada. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados nos procedimentos investigatórios, realizados por órgão com competência de polícia judiciária, digo respeito ao exercício de direito de defesa. Então essa aí a gente já sabe que é certa, né? Então chegamos ao final dessa aula e você viu quais órgãos, né, pode investigar, você viu que não é exclusividade da polícia judiciária. Você aprendeu as características do inquérito policial, a sua finalidade, sua natureza jurídica. Nas questões, foi possível perceber como o examinador cobra esse tema em prova. Então não esqueça de acessar o livro digital para se aprofundar um pouco mais no assunto
e acessar nossas redes sociais. Então, um forte abraço e até a próxima aula.